Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos com a palavra do Senhor. Hoje, no livro de Tiago, capítulo 2, falando sobre acepção de pessoas. Os irmãos fiquem bem atentos. Se houver dúvida, nós podemos tirar, se for possível, certo? O objetivo é que nós venhamos aprender, que nós venhamos crescer cada vez mais na palavra do Senhor, nosso viver como cristão, como filhos de Deus que somos. Muito bem. Tiago capítulo 2 diz assim: meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdidos trajes, e atentardes para o que traz traje precioso, e lhes disseres: assenta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado, ou lhe foi concedido? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também diz: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, ou que não tem, depende da versão. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus amados, vamos nos deter aqui nessa parte desse capítulo 2. Vamos ver se é possível nós comentarmos sobre ele no tempo que temos e darmos continuidade depois. Pois bem, Tiago está chamando aqui a atenção dos ouvintes, inclusive nós, a mim e a você, para que não caiamos nessa tolice de fazer separação de pessoas, de fazer acepção de pessoas, de achar que alguém pode ser tratado de maneira diferente pela sua condição, digamos, financeira, ou pela sua posição, não é? Pelo status que a pessoa tem, ou seja por que for, porque você gosta mais de alguém, de uma pessoa, do que da outra. Porque a pessoa seja mais bonita, o outro seja mais feio, não importa. O que importa é: não façamos
acepção, distinção entre pessoas. Devemos tratar todas de modo igual, como irmão, digno do nosso respeito, digno da nossa atenção, digno ou digna do nosso amor. Porque o mesmo Deus que ama você, que me ama, também ama esse, que eu e você possa estar fazendo acepção entre outras pessoas. Daí o conselho do autor dessa carta, o Tiago: não faça acepção de pessoa. E ele dá aqui um exemplo, né? Muito típico, que acontece normalmente em nosso meio. Digo assim, não aqui no nosso meio, aqui em Independência, mas digo, falando de maneira generalizada, no meio humano, né? É muito comum pessoas que estão muito mais bem vestidas, que têm, né, um status, né, elevado na sociedade, que tem um nome, né, mais, digamos assim, mais valorizado, mais reconhecido, serem bem mais tratadas, né, do que aquelas pessoas mais simples. Infelizmente, digamos, se chega no nosso meio, não precisa nem ser o presidente da República, né? Basta que seja o prefeito da cidade. E no mesmo instante chega uma pessoa normal, não é? Que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Como que a gente iria tratar essas duas pessoas? Iríamos fazer diferença entre uma e outra? E se na igreja existe alguém que tem uma vida, digamos, mais confortável, não é? Se veste melhor, não é? Mais, digamos assim, atrativa, né? Do que outros, se é que existe. Nós apenas estamos conversando, né? Nós iríamos tratar com diferença, porque chegou uma pessoa simples, até mal vestida, ou com traje simples, melhor dizendo assim, né? Nós iríamos tratar com diferença, porque a pessoa está em situação, digamos, inferior. Então, queridos, nós precisamos entender que em nós habita o Espírito Santo de Deus, do Deus que enviou seu Filho Jesus para dar vida por todos eles, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja amado por você ou não, mesmo Deus que morreu, que deu a vida em Cristo Jesus por você, deu por essa pessoa também, por qualquer outro. Daí Tiago recomenda à igreja que não faça acepção de pessoa. Imagina que situação desagradável. Chega alguém, né, bem vestido, alguém de boa aparência, e você põe a pessoa em um lugar de honra, né? Faz aquele afago, aquela alegria toda, seja bem-vindo, e dá, se possível, um abraço, né? Se a pessoa deixar, aí chega uma pessoa simples, você simplesmente não dá nem ideia, né? Não dá nem seja bem-vindo. Ah, fica aí, né? Já está aí, deixa. Infelizmente, existe esse tipo de coisa no meio humano. Graças a Deus que, por sermos uma igreja pequena, eu nunca vi essas coisas acontecer. Graças a Deus por isso, né? Somos simples e quem chega no nosso meio é tratado da mesma forma. Pelo menos até aqui eu tenho visto isso. Mas não, seria algo muito desconfortável para uma pessoa, né, que chegar num lugar e ver que há um tratamento diferenciado. Tudo bem, há aquelas pessoas com quem nós temos mais intimidade, não é verdade? E a gente conversa mais, a gente pode se aproximar com mais tranquilidade. Não quer dizer que está fazendo diferença entre outros, né? Que relacionamento humano é coisa muito delicada. Então a gente precisa entender isso. Agora, quando se trata de realmente tratar a pessoa como o apóstolo está dizendo aqui,
Né? Vem você, senta no lugar de honra, você fica em pé, ou então senta debaixo do estrado dos meus pés. Que coisa horrível. Né? Desprezar o outro só porque é mais simples. Não dá valor, né? E exagerar com o outro porque, né, tem uma posição melhor. Não é isso que Deus espera do seu povo, de alguém que foi resgatado pelo seu grande amor, não é isso? E o versículo 8 diz, né, que a lei nos manda amar o próximo como a nós mesmos. E ele chama a atenção para o cumprimento da lei, né, no texto que a gente leu até aqui. Porque se eu digo que a lei é importante para mim, como era o caso deles aqui, nós precisamos entender que, apesar de Tiago estar escrevendo para a igreja de cristão, estava escrevendo para judeus dispersos. Judeus que ainda estavam muito ligados à lei. A lei ainda não tinha sido totalmente apagada da mente deles. Ainda tinha hábitos judaicos. A cultura judaica sempre foi muito forte e eles valorizavam muito. Então, por isso, Tiago faz uso aqui de algumas coisas que parece mais que Tiago está falando para um judaísmo e não para a igreja de Jesus. Não é isso? Vamos nos atentar a isso. Então, Tiago diz para eles, se a lei nos diz que não devemos cometer adultério, e se eu não cometo adultério, mas faço qualquer outra coisa, como por exemplo matar, que a lei também diz que não deve matar. Eu não cometo adultério, mas matei, então eu sou cúmplice do mesmo jeito de pecar contra a lei. Então, ou eu cumpro ela 100%, ou então eu desisto. Eu desisto de viver por ela. Então, se eu tenho que cumprir a lei, então eu devo cumprir no requisito completo, né? E principalmente em amar uns aos outros, né? Como amamos a nós mesmos, sem fazer acepção de pessoas. Por mais, repito, por mais que nós tenhamos, né, a afinidade por algumas pessoas e por outras nem tanto. Isso faz parte do dia a dia, isso faz parte do convívio que cada um, às vezes, nos permite conviver com elas. Né? Hoje, se eu disser que tenho a mesma intimidade com todos os irmãos aqui em Independência, eu vou estar mentindo. É isso? Porque eu terei intimidade com os irmãos na medida em que eles me permitirem. A mesma coisa é eles comigo. Na medida em que eu permitir que eles tenham intimidade comigo, eles terão. E na medida em que eles permitirem que eu tenha intimidade com eles, eu terei. E é lógico, deve ser isso de uma forma muito sadia, para que haja crescimento entre nós, haja comunhão verdadeira. Isso é bom, quando nós somos capazes de exercer, né, esse relacionamento estreito um com o outro. Se eu tenho um relacionamento mais estreito com o irmão, eu vou ter mais liberdade, mais confiança para ajudá-lo na hora da sua necessidade. E a mesma coisa é ele com relação a mim. E pedir uma ajuda quando for possível, uma palavra e tudo mais. Mas quando não existe, né, esse vínculo, então a gente fica cada um na sua, no seu canto, isolado. Isso não é muito a cara de uma igreja. Eu tenho dito isso para os irmãos e repito. Isso não é muito a cara de uma igreja, mas a gente entende, né, cada lugar tem seus hábitos, seus costumes, né, e cada povo, né, a gente vai conquistando com o tempo. Né? Relacionamento se conquista, se constrói. Não é coisa que a gente chega hoje e amanhã já está tudo certo, não. É o tempo. Então a gente vai pedindo a Deus sabedoria, vai pedindo a Deus paciência, né? E assim a gente vai conhecendo um ao outro e podendo nos ajudar mutuamente. É isso, queridos. Seguindo aqui a leitura, no versículo 14, que aí o Tiago vai falar sobre a fé. E eu quero resumir aqui estes versículos, porque não há motivo para a gente se estender muito com ele, tá certo? Diz assim: meus irmãos, que aproveita
se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Olha, parece estranho o que Tiago diz, né? Porque a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, em todo tempo dizendo que a gente é salvo pela fé. Ora, Tiago está contradizendo a própria Escritura? Não, vamos ler e vamos entender o que Tiago está querendo dizer. Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Do que adianta alguém chegar para mim e dizer, olha, eu estou numa situação difícil, estou precisando disso, e eu dizer, meu irmão, vai em paz, tudo vai ficar bem, e eu não fazer nada por ele? Que tipo de fé é essa? Entende que a fé, ela anda junto com a ação? Tiago está querendo dizer isso. Pode ser mal interpretado, até pela maneira como ele se apresenta, né, falando do assunto. Pode a fé salvar? Parece que ele está colocando a fé que salva em dúvida, não é isso? Mas não é bem isso que ele está querendo dizer. Seguindo aqui no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha a diferença aí já. Olha como o assunto vai mudando, né? Mudando o raciocínio, né? Vai nos fazendo entender melhor. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Faz bem? Também os demônios creem e se estremecem. Esse é o tipo de fé que Tiago está dizendo que não serve para nada. Que você escuta da boca de muitos no dia a dia. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Deus. Mas o diabo também acredita em Deus. Só não teme, só não obedece. Os demônios também da mesma forma. É esse tipo de fé da qual o Tiago está falando. Fé sem ação, fé sem atitude, fé sem obra. Essa fé não tem vida, essa fé não salva. A fé é apenas de ouvir, e não a fé que vem de dentro, ou que está aqui, que eu prefiro aqui do que aqui. Isso é eu. Não vou entrar em assunto porque o tempo não nos permite. Versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 23. E cumpriu as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele poderia ter colocado aqui, o homem é justificado não somente pelas obras, não somente pela fé, mas pela fé com as obras, né? Mas ele deu muita ênfase a questão da obra, né? Por isso que muitos interpretam de maneira errada. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. E aqui tem um versículo aqui um tanto invocado, esse 26, em que o Tiago, quero chamar apóstolo, mas eu acho que o Tiago não era apóstolo. Não tenho muita certeza, mas eu vou ainda apurar isso direitinho para os irmãos.
porque ele não me parece estar entre os 12 que Jesus escolheu, mas deixa isso para lá. Ele fala que o corpo sem o espírito está morto de fato, assim como a obra sem a fé está morta. Não existe fé comprovada sem obra. Se eu digo que tenho fé em Deus, eu devo mostrar através dessa fé Deus em minha vida, nas minhas ações, através do amor, da misericórdia, da compaixão e por aí vai, na paciência, a perseverança diante dos problemas, diante das provações, das tentações, a fidelidade, entende? A caridade. Então a gente precisa mostrar de fato a nossa fé através das nossas ações. Agora, eu dizer que tenho fé em Deus e não vivo para Deus e não reconheço Deus e não me rendo à palavra de Deus, então essa minha fé não faz sentido. É uma fé morta. É isso que Tiago está querendo dizer. Da mesma forma que o corpo sem o espírito, e esse espírito que Tiago diz aqui, para mim, refere-se à sua alma. Porque se a alma sai do corpo, logo o corpo está sem vida. É isso? Está sem vida. Existe algum corpo vivo sem alma? Não existe. Tá certo? E já que a alma também é invisível, é um ser espiritual. É isso? Da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, a fé sem a obra está morta. Você quer mostrar que tem fé? Não fique dizendo para as pessoas que têm fé. Mostre às pessoas a sua fé através das suas ações, através do que você faz no Senhor e para o Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isto é viver a fé. E quem vive a fé verdadeira não faz acepção de pessoas, porque isso não agrada a Deus. Quem vive pela fé, vive para agradar a Deus. Isto é obra de quem tem fé. Que Deus lhe abençoe, querido. Deus conceda a todos uma excelente noite, em nome de Jesus.